A gente começa, a gente está nesse processo de criar 3 na estação, que é um projeto da Ana, da Mariana e meu, Oi, Fê. que a gente está querendo trabalhar as estações do ano e nós 3 trazendo um conteúdo para que seja pertinente à estação do ano, entende? E eu acho que se a gente conseguir fechar o ano inteiro, vai ser bem legal, porque daí a próxima estação do ano que vem, da primavera, a gente começa a entrar mais a fundo, ou em flores, ou em árvores, ou numa alimentação, porque daí a gente começa a trazer coisas pertinentes para a estação, para a gente conseguir ter uma observação um pouco maior sobre o que essas estações podem estar trazendo para nós. Porque acho que o grande significado das estações para nós é o ritmo, né? Esse ciclo da estação como das 4 estações do ano, elas nos trazem um ciclo astronômico de um ano inteiro em que a Terra gira em torno do Sol. Então, assim, se for possível a gente cada vez mais ser observadores desses ritmos dentro desse grande ciclo que são que é o ano todo, a gente começa a afinar o nosso olhar sobre a natureza e aí, por consequência, sobre nós. Então, é esse olhar que a gente vai começar a costurar, tá? Então, já de antemão, a gente joga o convite já para vocês, que no dia 21/11, a gente ainda está dentro da primavera, e aí a gente vai ter a Ana falando, a Ana, não, a Mari vai estar falando sobre ar, corpo e movimento. E trazendo de novo informações que sejam pertinentes para a estação, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, sobre a primavera. E por que nós estamos falando da primavera? Porque, assim, estamos quase chegando no meio da primavera. Então, assim, ainda é pertinente a gente falar um pouco sobre a estação em si, né? O que a primavera traz para nós. E como nós estamos no meio, quase chegando no meio, porque já se passou um mês, e ainda a gente vai chegar até 21 de dezembro, quando entra o solstício, e aí a gente fala um pouquinho desse fenômeno, né? E aí, trazendo essa informação que a gente está aqui no meio, dá para ter algum olhar daqui para frente e ver como é que a estação entrou para nós, se a gente teve esse nível de observação. E normalmente a gente tem, né? Às vezes mais ou às vezes menos, mas assim, uma das características que a gente consegue observar na primavera é que, primeiro, porque é uma estação de transição, né? Porque, na verdade, o que a gente possui das 4 estações do ano, na verdade, são 2 grandes estações, que a gente está falando do verão e do inverno, e o outono e a primavera são transições. Então, são 2 estações, por isso que a gente chama de equinócio de primavera e o equinócio de outono, porque elas têm o mesmo tempo de luz e de escuridão naquele dia. O dia que chega exatamente nesse dia, que é o dia 21 de setembro, quando chega nesse dia, esse fenômeno do equinócio da primavera, ele ocorre, porque a gente está com o mesmo sol, com o mesmo tempo, e a mesma noite com o mesmo tempo, ou seja, 12/12. Praticamente a gente tem isso nesse instante do equinócio. No que terminou o equinócio da primavera, no dia 21 de setembro, os dias começam a ficar mais claros. Então, a gente começa a diminuir a noite e começa a aumentar o tempo do período
de iluminação, né? E essa transição até chegar em dezembro, essa transição ela é muito marcante, porque, por exemplo, a gente traz comentários muito comuns e corriqueiros e repetitivos. Qual, por exemplo? Nossa, hoje eu saí de casa e de manhã estava frio, aí depois ventou, aí choveu, saiu o sol de tarde, e então você tem as 4 estações do ano acontecendo no dia. E aí a gente fica meio incomodado, não gosta e tal, e a gente não se toca que nós estamos numa transição. Então, essa transição ela é típica da primavera e do outono, em que você tem grandes mudanças para um ajuste de calor, porque o calor começa a aumentar. Então, a percepção nossa da primavera é que a gente começa já a ter roupas mais leves, né? A gente começa a aposentar o casaco, a gente começa só a sair com uma mantinha, porque vai que esfria de noite. Então, a gente tem já alguns olhares da primavera que nos dizem que as coisas estão mudando, né? Mas tem também as, as nossas irritações alérgicas com relação ao pólen. Por quê? Porque é na primavera que normalmente a gente diz que é a estação das flores, né? É a estação do ar, porque as flores que a gente conhece tão bem, na sua grande maioria, elas vêm na primavera. E elas vêm porque tem calor. Então, elas vêm porque a luminosidade começa a aumentar no dia, para elas trazerem os frutos, que é calor intenso, lá no verão. Então, começa na primavera um despontar, que são das flores todas vindo, para trazer a informação de que elas vão gerar um novo ser, ou vão gerar sementes e frutos lá no verão. Então, elas recebem esse calor para poder, então, as plantas saberem que elas têm a temperatura e a luminosidade adequada para desabrochar. Para então, bem, ela se desprende das folhas para fazer a flor e, por consequência, começar a caminhar. Então, por isso que a gente diz, bem, então ela está completamente inserida, a floração, dentro de um ciclo que aquece o planeta inteiro, o hemisfério sul inteiro nosso, né? Pelo contrário, o outono no hemisfério norte já está trazendo outra informação para eles de que, opa, está começando a esfriar, né? E para nós está começando a esquentar. E esse olhar que a gente tem para a primavera é mais um olhar também, se a gente for ver a natureza em si, não só nas plantas, mas nos animais. Então, assim, boa parte das aves se preparam para os ninhos, se preparam para chocar, e os seus filhotes nascem na primavera. E por que faz esse movimento tão instintivo? Porque os filhotes vão nascer e eles ainda têm um tempo de calor para poder se desenvolver naturalmente e sobreviverem quando chegar o frio, eles já estão com pena, já estão fortinhos e já passaram a fase crítica de sobrevivência. Por quê? Por causa que tem o calor. Então, o calor começa a entrar, a temperatura começa a aumentar, a luminosidade começa a aumentar, existe um conforto natural, e que esses animais conseguem ter uma reprodução a contento. Então, esse olhar delicado de você entender os movimentos que estão acontecendo no planeta e como é que a natureza, tirando, quase descolando a nossa, como é que a gente consegue ver que as coisas estão andando? Esse processo ocorre
e a despeito de nós. Então, assim, os animais estão completamente entregues a um ritmo, obedecendo essa luminosidade que começa a aumentar a partir da primavera. E é uma coisa super bonita. Nós é que não fazemos isso, né? Então, por exemplo, essa fase reprodutiva nossa, né? Nós engravidamos em qualquer época do ano. Nós temos filhos em qualquer época do ano. Nós amamentamos em qualquer época do ano. E se o nosso filho nasce no inverno, a gente vai aquecer o quarto, o banheiro para dar banho, a gente vai fazer um monte de coisas e vai se virar para trazer com que o conforto para essa criança, quando o reino animal, ele busca o conforto natural do que já existe dentro da natureza. E a gente, com a nossa inteligência, com as nossas escolhas, a gente consegue fazer um movimento forçando a barra e a gente faz, a gente consegue. Então, as crianças, sem dúvida, os bebês que nascem no inverno, então, assim, a minha filha nasceu em maio. Em maio é frio. Eu lembro que para dar banho nela, a gente tinha que deixar o banheiro todo quentinho e aí deixá-la peladinha para poder dar banho. E era assim que a gente fazia, né? Então, a gente vai se adequando e muitas vezes esses ajustes que a gente faz, que está um pouco fora, depois a gente tem consequências para tentar entender isso, por que a gente não dorme direito, por que a gente faz isso, porque a gente vai se descolando dos ritmos que são naturais, né? Bem, deixa eu entrar, eu trouxe alguns slides e vou abrir aqui para compartilhar conosco, só para dar uma auxiliada no que a gente continuar, para a gente continuar falando, tá bom? Deixa eu trazer aqui. Agora sim, Mari, que você vai me auxiliar se eu... Primeiro eu vou tirar a turma daqui toda, senão eu não vejo aqui. Isso, só tem que colocar a tela cheia. Foi? Foi? Foi, tá certinho. Tá. Então, eu trouxe alguns slides só para a gente falar um pouco mais do ritmo, dos ciclos e trazer outras informações que são pertinentes à primavera, né? Então, a nossa estação da a nossa estação da primavera, ela entra em 21, 22 de setembro, varia, dependendo, e vai até 21 de dezembro. Então, a gente tem 3 meses. São 3 meses de transição, em que a gente tem tudo acontecendo nesses 3 meses. E esses 3 meses, não sei se vocês que estão ligados com floral sabem o quanto é pertinente a gente tomar floral na interface entre noite e dia, né? Amanhecer e anoitecer. É a mesma olhar que a gente tem no planeta quando as estações de primavera e outono acontecem, né? Essa transição que acontece nesses 3 meses, só que a transição da primavera para chegar no verão é uma transição de luminosidade, vai aumentando a luminosidade e a temperatura vai começando a subir, né? Então, o ritmo é um movimento regular, recorrente, ele vai e volta. Como um ritmo tem uma cadência na música, né? E também a gente tem ritmo no nosso batimento cardíaco. Né? E quando a gente fala que ritmo a vida é um ritmo manifesto, a imagem que eu consigo trazer para nós como ser humano é a gestação, né? Então, a gente gesta uma vida dentro de nós, né? As mulheres gestam um bebê e 9 meses, 7 meses, 8 meses levam para que todo esse desenvolvimento aconteça.
E quando esse bebê nasce, ele é manifesto, ou seja, a vida é um ritmo manifestado. É possível enxergar isso, porque a partir dali, essa criança vem, ela respira, ela pega o primeiro ar e a partir dali ela começa a fazer o movimento dela agora, de começar a estar dentro de um ritmo, né? E veja, o ritmo que acontece de um bebê, ele nasce e instintivamente ele vai querer mamar. Isso dentro de uma normalidade, né? Ele vai querer mamar. E o leite dessa mãe, ele vem a despeito dessa mãe querer ou não. O leite vai vir. Então, o leite se manifesta dentro de um ritmo após o nascimento. Então, é uma coisa linda de começar a olhar isso com beleza, de como que é tudo tão perfeito e como que as coisas acontecem de uma maneira tão bela, né? Então, estar no ritmo nos traz autonomia, sim, porque daí a gente consegue ter plena confiança, porque a gente está entendendo o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo, a gente consegue entender, né? E quando os resultados estão desconectados dos processos, em algum lugar nós perdemos o ritmo. Então, isso é sempre notório, né? Se a gente não tem noção do que está acontecendo, os nossos resultados nunca são muito legais, sabe? Porque a gente precisa saber o que aconteceu no transcurso. E aí a gente não prestou atenção. E isso é interessante ver. Por isso a pauta de entender que a gente está dentro de um processo que é da estação da primavera, então a gente está dentro de um ritmo que está acontecendo a despeito de nós. E isso está rolando, isso está acontecendo, e se a gente quiser observar, a gente realmente tem que fazer esse movimento de observar, ou em nós, ou fora de nós, na natureza, né? E daí a gente traz de novo o ciclo, que é um espaço de tempo durante o qual ocorre, que se completa com regularidade, um fenômeno, um fato, ou uma sequência de fenômenos e fatos. Então, isso é um ciclo astronômico. Então, a gente está colocando isso, a Terra fazer esse movimento em torno do Sol de um ano inteiro, e isso fecha um ano, fechando em 4 estações, que ali é uma série de fenômenos, fatos ou ações de caráter periódico que partem de um ponto inicial e terminam com a recorrência desse. Então, ele vai e fecha o ciclo inteiro das 4 estações. Então, sentir os ritmos, a gente precisa para estar plenamente dentro dos ciclos. E às vezes não é fácil da gente perceber isso, né? Então, aqui o exemplo da criança ou do ser humano, que os seres vivos vivem em ciclos, que é uma estrutura temporal rítmica, traduzida em crescimento, formação, reprodução, atividade, equilíbrio e degeneração, ou seja, a morte lá no final, dos seres vivos, né? Então, quando a gente coloca lá as aves, que é um bom exemplo, porque agora a gente consegue ver as aves fazendo os ninhos, né? Aqui no sítio já nasceu ganso, já nasceu patinho, já nasceu pintinho, tudo agora, na primavera, já agora no começo da primavera. É muito bonito isso, e a gente vê, e a coisa está andando. Tem todo um processo de crescimento, formação, reprodução, tudo isso está acontecendo, né? De forma natural. Então, aqui tem uma imagem do nosso planeta, nós estamos dentro dessa bola, e a gente tem um eixo de rotação sobre nós mesmos, né? Então, a gente tem um ritmo que a gente circula sobre nós mesmos dentro de um eixo. A gente chama isso de movimento de rotação, né? Mas a Terra não está sozinha, à toa, perdida no espaço,
rotacionando desse jeito, né? Então, ela tem mais movimentos, mais. Então, ela rotaciona sobre o seu próprio eixo, né? De rotação, e ela tem um outro movimento em torno do Sol, que é o movimento de translação. Essa volta inteira que o nosso planeta Terra dá em torno do Sol, a gente chama de movimento de translação, e ele forma um ano. Então, uma volta inteira, a gente fecha um Sol. Por isso que a gente fala que quando a gente comemora um aniversário, é uma volta em torno do Sol, né? Então, a gente faz esse movimento e com esse movimento de rotação. E junto com ele, a gente traz aqui uma imagem agora estática, né? Que a gente consegue ver a Lua, que é um satélite da Terra, girando em torno do Sol, em torno da Terra, e ela tem um eixo, e o movimento de rotação da Terra, que se apresenta aqui, né? A rotação da Terra, e ela vai girando em torno do Sol, fazendo esse movimento. Então, o movimento inteiro aqui é uma estação, o movimento da Lua em torno da Terra, ela vai dar um mês, ela fecha um mês inteiro, né? Então, aqui é um mês e aqui é um ano. Olha que beleza. E um giro de rotação é um dia. Então, a gente tem o dia, o mês e o ano aqui representados, né? Então, aqui tem aquilo que a gente começou a falar lá no começo, que o equinócio da primavera é um dia e uma hora. Tanto que a gente fala, o equinócio da primavera vai acontecer esse ano às 19h35, né? Eu estou dando um chute aqui. Eu poderia ter visto desse ano o horário da primavera que foi. Mas, então, assim, é um horário em que o Sol, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, a gente tem o mesmo tempo de luz e o mesmo tempo de escuridão, né? Por isso a gente chama de equinócio. E depois, esse intervalo entre o equinócio de primavera e o solstício de verão é porque a gente está dizendo que o Sol está iluminando muito mais tempo do que a noite. Então, a gente tem um dia mais longo iluminado e, por conta disso, esse dia mais iluminado é o dia 22 de dezembro. Então, esse é o maior dia em que a gente tem a maior iluminação na Terra. Do outro lado, o dia 20 de junho, é o dia em que a gente tem a noite mais longa do ano. Então, no solstício de inverno é a noite mais longa, no solstício de verão é o dia mais longo e a noite mais curtinha. Esse intervalo entre o equinócio de primavera e o solstício de verão, a gente tem, então, os 3 meses que compõem a primavera. Então, é nesses 3 meses que nós estamos vivendo aqui, né? Que faz esse movimento aqui. E aí, só para lembrar que aqui tem as constelações, todas as constelações compondo, e a gente tem aqui nesse eixo central a constelação ligada ao zodíaco, né? Ao zodíaco. E na parte de fora, a gente também tem as constelações ligadas à astronomia. Então, aos estudos astronômicos. Então, assim, nem sempre coincide o Carneiro que está aqui, a Áries que está aqui, está nesse intervalo aqui, os intervalos são todos iguais, com o intervalo que se apresenta aqui, né? Então, esse intervalo está aqui e esse de Peixes está aqui, né? Mas vamos voltar para cá. A gente tem 22 de setembro aqui e 21 de dezembro aqui. Então, a gente tem Escorpião, Libra e Virgem. E quem está com o seu
a sua constelação inteira dentro da primavera é Libra, e Escorpião também está dentro, que traz o elemento água e traz o elemento ar. Libra, elemento ar. Escorpião, elemento água. E Virgem é terra. Então, tem 3 elementos aqui que estão ligados com a primavera. E aí, eu trouxe essa informação, que ela é muito linda, se a gente for fechar os olhos para entender esse processo de respiração da Terra, né? A Terra respira. Então, dentro daquelas 2 imagens que a gente colocou, as 2 grandes estações, junto com o outono e a primavera, então a gente coloca que outono, o caminho do outono e do inverno é uma inspiração. Então você inspira. E quando você inspira, você traz o ar para dentro, você se encolhe porque vai ficar mais frio, e você se encolhe e entra para dentro, né? E é o período no qual você tem a maior atenção, a maior vigília. Esse é o outono e inverno. Agora, quando chega a primavera, está entrando a primavera, você começa a soltar o ar. E vai até o verão soltando o ar, né? E aí, então, você soltando o ar, porque a luminosidade começa a aumentar da primavera para o verão, o calor começa a aumentar, você relaxa e se coloca que a Terra dorme. Então, a Terra está em estado de vigília no outono e no inverno, do outono para o inverno. E está num estado de primavera e verão, num estado de sono, expirando. Então, o movimento de inspiração são 6 meses, e o movimento de expiração são outros 6 meses, né? Como um ser que pulsa, como um ser que tem ritmo, né? E é interessante porque, se a gente olhar, o expirar, você põe tudo para fora, né? Bem diferente de uma inspiração, que traz esse movimento mais de encolher, né? Que é quase contrária à nossa, né? E daí, trazendo outra informação, de que é uma informação que eu acho legal, para mim, me ajuda, né? O ritmo nosso de um ano, que são as 4 estações, que é um aniversário, que é um ano que a gente fala que está muito ligado ao corpo físico, tem um ritmo do corpo físico, né? A gente coloca também que 4 semanas, então aqui tem um ano do corpo físico. 4 semanas é o ritmo do corpo etérico, do corpo vital, e que 4 semanas é onde você se abastece para poder estar vivo. É o que você traz para dentro do teu corpo, para trazer toda a vitalidade que o teu corpo precisa para viver, né? E esse ritmo é o ritmo das 4 semanas, é o ritmo de um mês. Às vezes tem alguns remédios que os médicos indicam para tomar durante um mês, durante 7 dias, durante um dia, e a gente começa a observar para que fim que cada remédio está entrando, com esse tipo de informação que a gente está tendo agora. E com 7 dias é o ritmo do astral, do anímico, né? E com 24 horas é o ritmo do eu espiritual. Então, assim, nós só podemos ser o que somos se nós soubermos viver o dia na sua plenitude. Porque todo o resto vem depois. Então, é como se você trouxesse a tua espiritualidade para o aqui e para o agora, para o dia das 24 horas, que tem esse ritmo, né? E na medida que você vive plenamente as 24 horas, e depois vai passando para 7 dias, depois um mês, depois 12 meses e fechou um ciclo inteiro,
né? E nós completamos um ano de vida, é esse movimento que a gente precisa estar observando, e que é muito legal. Pelo menos eu acho muito importante. E aqui eu trago para nós, dentro de toda a cosmologia, sempre tem hierarquias e entidades que ancoram esse planeta, né? Então, se coloca que tem 4 grandes arcanjos dentro da cristandade, né? Que amparam as estações do ano, né? E os 4 arcanjos é Uriel, Gabriel, Rafael e Miguel. E esses 4 arcanjos, cada um está numa estação. E a estação nossa da primavera, quem ancora é o arcanjo Miguel, ou o Micael, ou o Miguel, né? É tudo a mesma coisa. E o dia de Micael é dia 29 de setembro. Então, é o dia que se traz ele com a coragem e a verdade com que ele trabalha. Então, sempre a imagem de Micael é ele segurando uma balança para trazer a verdade, e ele sempre com uma espada combatendo um dragão, que esse dragão são todas as questões nas quais ele vai lutar para ele ser o eu e ele saber conhecer as adversidades, né? Então, é a época de desenvolver a coragem, aprendendo a conhecer a natureza das coisas e, assim, reconhecer o espiritual que aí se revela. Então, assim, a primavera é como se dissesse, é que nem a abertura da flor, que você faz aquele movimento de expansão e aquilo tem muita, muita vontade e muita coragem para fazer as coisas. Ou seja, quando você diz, agora eu vou, e você vai e encara, sempre se fala que, opa, as forças de Micael estão atuando. Por quê? Porque tem um olhar de verdade sobre o que está vendo, né? E tem um critério para poder enxergar além do que está vendo. E isso é Micael dando essa força, né? Então, essa estação, ela é muito legal, porque ela faz esse movimento. E como ela faz esse movimento, você veja, é a estação da reprodução, é a estação que traz vida nova, é a estação que tem a abertura das flores para depois gerar os frutos, né? E depois ter as sementes. Então, é uma estação que ela reverbera o tempo todo, né? E aqui tem mais uma fala de Micael, que diz: a festa de Micael nos fortalece para termos controle sobre nós mesmos, lidarmos com as forças representadas aqui pelo dragão. A espada que vencerá será o da vontade com a consciência, a capacidade de agir com coragem e amor na hora certa. Somos todos chamados para participar da luta pela humanidade e por nós mesmos, cada um em seu caminho, mas todos juntos na mesma direção. É muito legal isso, e normalmente quando a gente coloca nas festas cristãs, as festas cristãs de antigamente, elas tinham muita ligação com a terra, né? Então, tinha a festa da semeadura, no Peru tem muito isso. A festa da colheita, a festa da semeadura, e sempre tinha uma ligação ou com uma fé trazido por anjos, arcanjos, e isso era trazido junto com a força que essa espiritualidade traziam para aquele povo. Hoje em dia, as festas que existem, que nem a festa de Natal, a festa de São João é no inverno, né?
é na estação de inverno. E a festa de verão, para nós, aqui, é no Natal, é com o Cristo. E a primavera é Micael, né? Que traz esse movimento de coragem. Coragem para a vida que está vindo, coragem para ver as coisas que estão acontecendo, e a gente tem a força da balança para saber a verdade da escolha, e a gente tem a espada para enfrentar as nossas mazelas. Acho que é mais ou menos essa palavra que eu consegui achar agora. E por fim, eu trago sempre nas nossas conversas, quando eu trago algum slide, é esse, né? A frase do Paulo Leminski, que eu gosto tanto, que é: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Então, o quanto é importante a gente saber quem somos, né? Para nos levar além, né? Esse é o grande, penso, pulo do gato. Bem, queridos, dei uma passada, trouxe algumas informações relacionadas à primavera. A Ana, no encontro passado, trouxe sobre alimentação para nós, e acho que associado também às cores. Ela falou da Hã? respiração no último. Da respiração, exatamente. E a gente trouxe aqui esse respirar da terra, que é muito interessante. A gente pode quase fazer uma meditação em cima para poder entender, sabe? Esse respirar da terra. E às vezes dá para imaginar. Eu já tive uma palestra, eu fui até tentar buscar, quem sabe no nosso encontro de primavera de novo, eu traga de uma aula que eu assisti sobre os movimentos das correntes em torno do planeta e como que essas correntes funcionam. E aí, dependendo da época, isso muda, e isso inverte e as correntes mudam de novo no planeta. Então, a despeito de a gente não perceber ou não sentir, essas coisas estão acontecendo. Então, se a gente se apropria das informações e passa a olhar um pouco melhor, a gente vai ver que os ventos que estão acontecendo são normais. Claro, a atuação do homem na natureza hoje tem comprovação científica do quanto ela está sendo forte e violenta, né? A gente sabe disso. Mas a influência que a natureza pode exercer sobre nós e a gente entrar nesse fluxo, com certeza nos torna pessoas mais saudáveis. Queridos, eu não sei o nosso tempo, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou colocação, e aí eu já vou agradecendo vocês. Eu espero que a Adriana tenha podido acompanhar e ouvir, pelo menos, né? A imagem, eu acho que ela tinha, mas ela não conseguiu, acho que se acompanhou a fala, tudo bem. Tá? Soraya, Oi. eu acho que dá para dizer que a primavera, então, é a grande revelação, né? Isso, isso. Para mim, E, assim, o meu entendimento é a grande revelação, porque é a explosão, né? isso. De- E para isso você precisa ter muita força de vontade. E aí é o arcanjo Miguel que traz essa força, né? A natureza já se mostra com essa força. E aí a gente só tem que se agarrar nisso, porque aproveitar a oportunidade que essa transição da primavera dá para a gente chegar na estação do verão, né? Eu, com o passar do tempo, passei a parar de criticar o verão, porque eu dizia assim, o verão é uma estação que, para mim, não precisava nem existir. Hoje eu já digo, não, espera aí, né?
Deixa eu entender as estações para eu estar inserida mais dentro dela e não acreditar que só o frio, só o outono, só, né, são bons. Não, para com isso. Agora a gente começa a entender que tem uma razão de ser para cada estação existir, né? Senão a gente não conseguiria ter esse movimento se não existisse essas correntes de calor acontecendo e a luminosidade vindo em cada estação de uma maneira. Então, a Adriana conseguiu, Mariana? Conseguiu. Ah, Colocou aqui que conseguiu. Ouvir que e bom. ver. Então tá. Então, queridos, muito obrigada pela presença de vocês. E conto com o nosso próximo encontro, que daí a Mariana já dá uma enxurrada, e se vocês puderem convidar outros para participar conosco, vai ser bem bom, tá? Na próxima estação é o verão e a gente começa de novo com outras falas, tá bom? Beijos, fiquem bem. Boa noite.